Olá, vamos mostrar agora como é que se faz a montagem da base de nosso braço versão 2.0. É um braço robótico servo-controlado que possui 6 articulações. Vamos dividir este vídeo em etapas, até para não ficar vídeos muito longos, tá bom? Então você vai precisar de uma chave Phillips, você vai precisar para a montagem 5 parafusos de 3 mm com 12 mm e 5 porquinhas. Além disso, você vai precisar de 2 espaçadores para os servos motores de 4 mm e um espaçador de 2.4 mm que acompanha o kit. Além disso, nós vamos precisar das peças da base, consiste nesta peça, e na sua parte superior, que é esta aqui. Normalmente eu tenho o costume de enviar pelo menos esse conjunto já montado, mas vamos demonstrar aqui como é que funciona a sua montagem. Primeiramente, posicione a peça superior por cima da base, observando os acessos dos cabos, que são essas aqui. Então, vamos colocar ele nessa posição. Você vai perceber que aqui nós temos os furos para a controladora. Esses furos devem ficar no mesmo sentido, apontando para as entradas da alimentação e do acesso de dados da placa, no caso aqui um Arduino Uno do Amila 9. Vamos posicionar, é só você fazer o encaixe, ele tem os espaços aqui. Encaixando esse primeiro lado, vamos pegar um dos parafusos, vamos colocar aqui, vamos pegar a porquinha e vamos encaixá-la vamos colocar o primeiro parafuso. Comece a rosquear. Conclua com a chave. Não aperte muito, para evitar trinca. Agora vamos virar aqui. Vamos colocar logo esse aqui, para fixar essa peça. Colocar a porca. Você pode ter um pouco de dificuldade, porque o corte é feito para que essa porca ela fique bem justa, ou com o mínimo de folga possível. Você encaixa, segura pelo outro lado, você não vai ter dificuldade para colocar. Começa a rosquear. Termine com a chave Phillips. Acocha até ele dar um pouquinho de pressão, não precisa acochar muito. Agora vamos colocar, como a gente colocou primeiro esse parafuso aqui, vamos colocar logo do outro lado, para a peça ficar mais firme e facilitar a montagem. Às vezes é melhor colocar a porca pelo lado de dentro. Você segura aqui. Ó. Com o outro dedo, você vem com o polegar. Evita que a porca saia do local. Vamos pegar o parafuso. Vamos apertá-lo agora. Concluindo com a chave. Repetir o mesmo procedimento
os demais parafusos. Depois que pega o jeito, o processo acaba ficando mais fácil. Agora só falta um. Depois de colocar a controladora no local, vamos colocar agora o servo. O servo motor um MG995 ou 996. No caso aqui você vai utilizar aquelas borrachinhas que acompanham o próprio servo motor junto com as pecinhas dele. Deixei esse último aqui para você ver como é que a gente faz. É só colocar o parafuso normalmente. E a borrachinha você vai colocar deste lado aqui. Você pergunta assim, qual a função, Sebastião? Ela vai funcionar como ela vai permitir que você tenha uma certa regulagem da altura do servo em relação à base. Então você vai colocar ela aqui. Você vai colocar primeiro espaçador. No caso aqui da base, nós vamos utilizar 2 espaçadores de 4 mm apenas. Você pode ver aqui que quando você apertar o parafuso vai ter uma certa flexibilidade por conta dessa borrachinha. A instalação, você deve colocar o eixo do servo apontando para o lado dos acessos do cabeamento aqui da comunicação e da alimentação do Arduino. Então é só você colocar o eixo do servo apontando para essa direção aqui. Ele saiu aqui, vamos colocar de novo no local. Vamos posicioná-lo. E do jeito que ele está aqui, é só parafusar gentilmente para evitar que ele danifique a base. Lembre-se que todos os parafusos abrem rosca diretamente no acrílico. Então, se você forçar, você pode danificar. Vai dar um trabalhozinho, embora seja possível corrigir esse problema. Posso dar essa dica para você depois. O ideal é você não forçar. Coloca, você percebe que o servo ficou bem fixo. Você vai aqui para o outro lado, os parafusos devem ficar rentes. Se você perceber que ele passou um pouquinho, você vai lá e volta. Na verdade, o que preocupa mais são os parafusos que ficam mais próximos do eixo. Eles não podem passar de jeito nenhum, porque a engrenagem da base ela vai girar nessa posição. Então parte da engrenagem vai ficar tocando principalmente este parafusozinho aqui. Então os outros podem até passar um pouquinho, mas esse aqui de forma alguma. Então vamos voltar aqui e afrouxar ele só um pouquinho. Pronto, com o dedo lá pelo outro lado você sente quando ele saiu da peça ou não. Então, aqui está o servo motor no local. Você percebe que se você colocar a base desse sentido, quanto do eixo passou da base. Foi só um pouquinho, menos cerca de 1 milímetro, talvez. Então essa aqui é a instalação correta do servo motor da base. A base está totalmente montada. Normalmente eu envio essa base já com os parafusos dela já instalados, até para evitar que no transporte haja uma quebra ou trinca de peças. A base é composta por 5 parafusos de 3 mm por 12, juntamente com a porquinha de 3 mm. Para a base é usado também 2 espaçadores para colocar a controladora no local, juntamente com 2 parafusos pequenos com rosca 3 mm.